Gente, vocês precisam entender este conceito de janelas de sono. O que é isso, doutora Lari? O que é janela de sono? Janela de sono é o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado durante o dia sem ficar estressado. Ou seja, o recém-nascido, ele precisa ficar pouquinho acordado, ele dorme muito, 16, 18, 20 horas nas 24 horas. Ele dorme muito. À medida que esse bebê vai crescendo, ele vai diminuindo a quantidade de horas que ele dorme e ele passa a ficar mais tempo acordado, sem ficar estressado. Então, a janela de sono é o tempo que o seu bebê fica acordado de boa e tal. E aí, daqui a pouco, você vai ver que ele vai ficar com sono. E antes de você deixar esse bebê ficar em exaustão, antes de você deixar esse bebê ficar em efeito vulcânico, não pode acontecer isso. Você precisa estar atenta à janela de sono. Se o seu bebê entra em efeito vulcânico aqui, ó, meu Deus, seu dia vai estar frito, você vai ficar estressada, você vai ficar sem saber o que fazer com o bebê, porque o bebê em efeito vulcânico é um bebê estressado, é um bebê que chora, que grita, que não consegue relaxar, que não consegue dormir mais, porque ele passou da hora de conseguir dormir. Ele teve uma elevação do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do alerta, é o hormônio que faz a gente acordar, que faz a gente ficar ativa. Esse hormônio, ele fica no bebê estourado, lá em cima. E aí o bebê não consegue relaxar para dormir. Então, se você identifica a janela de sono do seu bebê, ou seja, se você entende quanto tempo meu bebê consegue ficar acordado sem estar estressado. Poxa, eu vou contar aqui no relógio hoje, meu bebê acordou, sei lá, 7 horas da manhã. Deixa eu botar aqui, 7 horas. Vou observar aqui como é que ele vai ficar. Deu umas 7h40, 7h50, meu bebê começou a coçar o olho, começou a resmungar, ficou enjoadinho. Será que isso pode ser sono? Vou fazer um ritual relaxante aqui, vou colocar meu bebê para dormir. Gente, se você identifica a janela de sono ideal do seu bebê, você vai resolver assim, ó, sei lá, 95% dos seus problemas de sono do bebê. 95% das mães não conseguem identificar a janela de sono ideal. Você não consegue perceber quando é que seu bebê está com sono ou quando é que seu bebê não está com sono. E isso não é culpa de ninguém, é que é difícil mesmo às vezes. Às vezes o bebê não dá tantos sinais. Às vezes o sinal que o bebê dá já é um sinal de um bebê estressado. Já é um sinal de um bebê, ó, em efeito vulcânico. Então, você precisa ficar atenta para observar, para tentar identificar essa janela de sono e fazer testes. Eu sempre falo isso. Olha, gente, se você não está conseguindo saber qual é a janela de sono do seu bebê, faça testes, vai testando. A primeira janela vai ser com 1 hora, deixa eu testar aqui hoje com 1h10, 1h15, e aí você tem que ir realmente ficando de olho ali na rotina do bebê. Não adianta a gente querer uma mágica, preciso que alguém me faça um plim e me diga qual é a janela de sono do meu bebê. Não adianta vocês ficarem presos, gente, a tabelas, tá? Existem tabelas de janela de sono. Se vocês colocarem aí na internet, janelas de sono do bebê, vai aparecer para vocês várias tabelas, várias. Algumas vão ter mais ou menos ali os mesmos tempos de que os bebês conseguem ficar acordados de acordo com faixa etária. Outros vão ter tempos totalmente diferentes. Você vai falar, vixe, mas qual tabela que tá certa? É essa tabela ou é essa tabela? E eu vou dizer pra você, a tabela que vai estar certa é a tabela que você olhar para o seu bebê e anotar. A janela de sono dos mesmos bebês. Eu tenho um bebezinho de 1 mês, a minha vizinha também tem um bebê de 1 mês. A janela de sono do seu bebê de 1 mês não vai ser igual à janela de sono do bebê da vizinha de 1 mês. Muda, gente, varia de bebê para bebê. Varia, gente, ao longo do dia. Um bebê quando dorme mal, uma soneca pequenininha, inefetiva, bebê acordou estressado ainda, queria dormir mais e não conseguiu por algum motivo, sei lá, uma casa que tá barulhenta, um bebê que não foi suficientemente relaxado para a hora de tirar a soneca, um bebê que tá em salto de desenvolvimento que por isso tá muito apegado à mãe, tá querendo ficar o tempo todo grudado e aí essa sonequinha ela foi fora do colo. Independente do motivo que esse bebê não conseguiu dormir bem, se ele não dormiu bem, a janela de sono, a próxima, provavelmente vai ser menor do que ele aguentaria se ele tivesse dormido bem. Então, para o mesmo bebê, a janela de sono pode variar ao longo do dia. Por isso que as tabelas, elas são bem difíceis. Eu sei que vocês querem tabelas, né? Eu sei porque lá na assessoria, depois que a gente passou a implementar esse modelo de dar uma tabela para a mãe, para ela ter uma noção, elas ficaram muito mais felizes. As mães, assim, agradeceram, nossa, doutora Lara, esse novo modelo tá muito melhor. Isso de dar e devolver pra gente poder visualizar essa janela de sono é muito melhor. Eu sei que vocês querem tabelas, mas eu sempre digo
digo para elas lá na assessoria e tô falando aqui para vocês que estão assistindo. Não é para ficar rígida as tabelas. As tabelas, elas servem para você ter uma ideia, uma noção, tá? Lá, por exemplo, na assessoria, a gente não faz uma tabela igual para todo mundo, a gente avalia a rotina do bebê. E aí fica um pouco mais fácil da gente acertar a janela de sono, né? Porque a mãe faz lá 7 dias de anotação, e aí escreve lá os horários das sonecas, e aí a partir disso a gente avalia, eu e as meninas, as assessoras do time SRA, e aí a gente consegue ter uma sugestão de janela de sono para aquele bebê, né, com essa anotação de 7 dias. Mas as tabelas que vocês vão encontrar na internet são tabelas aleatórias, né, não são tabelas que foram feitas especificamente para o seu bebê, né, após uma análise, uma avaliação. Então, tomem muito cuidado, meninas, tomem muito cuidado com as tabelas, porque às vezes a gente fica errando e tentando aplicar a janela de sono do bebê, né, de acordo com a tabela, e você erra muito. E aí você deixa o seu bebê estressado. Por quê? Presta atenção. Se você coloca o seu bebê para dormir, quando o seu bebê ainda não está suficientemente cansado, ele vai brigar com você, porque ele não está cansado, ele não quer dormir, ele está cheio de energia para gastar e você está lá querendo fazer o bebê dormir. Ele vai brigar. Ao mesmo tempo, se você coloca o seu bebê para dormir, quando ele já passou da hora de dormir, então, ó, você passou aqui da janela de sono, você vai cair aqui, ó. Você vai cair no efeito vulcânico. Você passou da hora do bebê dormir, o bebê já está com cortisol alto, já está estressado e ele não vai conseguir relaxar para dormir bem. Então, quando eu falo disso, que esse aqui é o conceito mais importante da live de hoje, é esse conceito aqui de janela de sono, é exatamente por isso. Porque se você identifica a janela de sono do seu bebê, a sua rotina melhora 95%. Você consegue fazer esse bebê dormir sem chorar, você consegue fazer o bebê tirar uma soneca mais efetiva. Com isso, a janela de sono pode ficar maior. Com isso, a próxima soneca vai ser mais tranquila e por aí vai. Então, é um efeito de bola de neve positivo quando você quando você identifica essa janela de sono do bebê. Então, a partir de agora, eu quero vocês testando aí na casa de vocês. Comecem a testar, observe o bebê, né? Quais são os sinais de sono que esse bebê tá me dando. Eu vou tentar achar a janela de sono ideal do meu bebê. Gente, sem neurose, pelo amor de Deus. Sem ficar neurótica, viu? Sem proibir visita, sem, sei lá, teve uma mãe que me perguntou no final de semana se achava que valeria a pena ela passear e viajar pro final de semana para casa de praia, porque ela estava ajustando a rotina do bebê. Gente, se na casa de praia você for ter rede de apoio, você for descansar, relaxar, por que não, tá? Mesmo durante um processo de consolidação de rotina, vocês não precisam ficar neuróticas, malucas com isso. Tem que ser um processo leve, por favor, certo?